agora na Semana do Meio Ambiente, é importante porque é um trabalho de construção coletiva entre a sociedade organizada e suas ONGs, o governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa. Então, acho que essa parceria na construção dessa proposta e hoje a regulamentação é o que nós, assim, entendemos de importante valor no dia de hoje. Nós entendemos que isso só não basta para que nós possamos preservar o meio ambiente. Então, nesse sentido, o nosso gabinete tem trabalhado para apresentar projetos que possam fazer o avanço nessa área. Eu queria citar alguns, que o Monumento Natural é talvez o nosso mais caro projeto, mas nós temos também uma recente iniciativa também, em parceria com os companheiros das ONGs, o SOS Colorado, que foi traduzida através de uma moção reivindicando providências à Secretaria do Meio Ambiente quanto à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas locais e hoje particularmente ameaçados a reserva da Cachoeira de Colorado, pelo crescimento principalmente dos centros urbanos e pela industrialização e pelo turismo. Então, acho que é importante essa parceria também, e hoje aqui presente, o companheiro Rodrigo Hollenberg. Uma outra iniciativa nossa é com relação ao Parque Sobradinho 2, que é uma área pública que nós queremos transformar em área de lazer e também fica situado à direita do Ribeirão de Sobradinho. É a pista de acesso ao Sobradinho 2 e o posto de saúde local, que ali, sob a responsabilidade da administração regional da cidade, a gente tem feito, então, a construção dessa ideia que os moradores têm aprovado. Agora, preciso também que a gente tenha a dimensão do que significam essas áreas de parques, e eu acho que a gente poderia discutir isso. Nós temos criado muitos parques e nós não temos tido a dimensão de como fazer com que esses parques, Tabura Noiama, Parque da Cidade, mesmo Parque da Cidade, Parque de Sobradinho 1, Parque de Sobradinho 2, Planaltina, Itaguatinga, como é que a gente vai fazer, eu acho que é uma indagação que a gente tem que fazer aqui, enquanto este debate também, a manutenção, a conservação desses parques e a utilização das pessoas se envolvem. E é um projeto, porque elas estão envolvidas muito com o imediato, é aquilo que elas precisam resolver no dia a dia. Até não culpo, porque muitas vezes eu também tenho que me forçar a trabalhar com as coisas a longo prazo. Mas a nossa sociedade é composta de tantas injustiças que os políticos, os governos e a população como um todo, as pessoas se voltam muito mais para a resolução imediata das suas necessidades, sem imaginar que, sem discutir um projeto a longo prazo, a médio prazo, a gente vai estar se autodestruindo. Então, a intenção nossa desse debate... Natura César Vitor do Espírito Santo e o presidente da Associação de Produtores Rurais do Razinho, Brasilândia, Geraldo Maurício Maia. Pedimos agora as palavras do excelentíssimo secretário da SEMATEC, Francisco Santos. Bom dia. Bom dia, companheiros. Pelo vice-secretário, Rodrigo Hollenberg. É com um sentido de realidade muito grande que nós estamos apostando muito nesse seminário. Porque, como a Lúcia falou, ele expressa exatamente a forma como nós queremos, na Secretaria do Meio Ambiente, articular as ações da sociedade civil, do governo e de parceiros que são fundamentais nesse processo de gestão ambiental no Distrito Federal. Esse projeto de lei dos monumentos naturais, ele é emblemático nesse sentido, porque primeiro nasceu do trabalho de uma ONG, dos companheiros do Grupo Cabra. Articulou a Câmara Legislativa através do gabinete da deputada Lúcia Carvalho e contou com a colaboração de técnicos do governo para que todo esse processo culminasse na edição desse decreto, da lei e do decreto regulamentador. Agora, no conteúdo, que eu acho que os companheiros terão a oportunidade de discutir, de aprofundar nesse debate, existe uma forma nova de como nós articularmos esforços, articularmos energia
para que realmente nós possamos falar em gestão ambiental no Distrito Federal. Porque nós temos que correr contra o tempo. A velocidade dos impactos ambientais que nós verificamos no Distrito Federal é muito maior do que as nossas próprias pernas. Quem está mexendo no dia a dia da questão ambiental está verificando isso. E é uma situação muito angustiante. Você vê que quanto mais você trabalha, quanto mais você, e os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, eu quero deixar aqui um testemunho, tem uma abnegação, uma vontade política, uma vontade, um desejo de responder a todas as situações criadas, as situações, às vezes, dramáticas de impacto, mas nós precisamos caminhar no sentido da estrutura. Nós precisamos... O nosso maior monumento natural está perdendo rapidamente o seu esplendor. No mundo inteiro, terra, água e ar estão fracos, contaminados e poluídos. Os animais já não acham mais comida. Os pássaros já... Que é o nosso debate, eu gostaria de iniciar me reportando a poesia que consta no nosso folder. Também, um artista pela natureza, D.P. Catalão, que diz o seguinte: se a gente não inicia pela natureza humana, a gente não acaba com o extermínio da natureza. O meio ambiente começa no meio da gente. Eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes, pessoas que acreditam que homens e mulheres têm a capacidade de mudarem os rumos da história. Pessoas que possam participar junto àquelas que lutam para a ampliação do projeto do despertar, do criar, do descobrir, do redescobrir-se, do fazer, para que homens e mulheres, na construção de uma nova sociedade, possam cada vez mais humanizarem-se, para que essa sociedade seja justa, ética, solidária, fraterna, amorosa, onde haja respeito entre todos e destes com a natureza do qual fazem parte. Eu gostaria de chamar os companheiros que irão compor a mesa, seguindo aqui a ordem que foi colocada no folder. Gostaria de chamar o companheiro Milton Miguel, representando os companheiros andarilhos de Brasília. Gostaria de convidar o Dr. Flávio Mantiel, diretor do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente. Gostaria de convidar o Dr. Rodrigo Hollenberg, secretário de Turismo. O Dr. Maurício Mercadante, que está aqui representando o deputado federal. Nós convidamos o IBAMA-DR, a superintendência, convidamos o Dr. Francisco Palhares, mas ele, devido à necessidade de se ausentar da cidade, nós iremos contar com a participação do Dr. Antônio Carlos Quintanilha Holanda Cunha, representando a Secretaria de Gostaria também de chamar o Dr. Juarez Moreira Filho, representando o Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Também o Dr. Otélio Júnior, proprietário do Poço Azul. Sobre a dinâmica do debate, como, infelizmente, nós tivemos um pequeno atraso, estava previsto a abertura para as 9 horas, e em função disso nós estamos começando o debate às 10h30, e na proposta inicial
estava determinado para cada expositor 10 minutos. Eu acho o seguinte, eu vou tentar conversar com os companheiros aqui, porque todo mundo se organizou para 10 minutos. A gente vê se há a possibilidade de diminuir esse espaço de tempo. Então, a gente vai considerar o seguinte, tenta 5 e dá uma margem para o companheiro de 5 a 10 minutos tentar concluir o seu debate. Eu gostaria de chamar pela ordem de convocação na composição da mesa para a exposição o companheiro Milton Miguel do Cabra. Senhores deputados, caros colegas, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, que é a seguinte: eu ganhei 5 minutos, mas eu não consigo ganhar os 10, né? O planeta Terra, nosso maior monumento natural, nosso lar comum, nossa pátria cósmica, está perdendo a cor verde. O homem, com sua ganância e egoísmo, construiu um modelo de sociedade que vem destruindo a si mesmo, ao outro, dos recursos naturais do planeta. Como diz Mahatma Gandhi, a Terra é suficiente para todos nós, mas não para a voracidade dos consumistas. Nosso planeta está ficando cada vez mais deserto, aquecido e sem água. A população mundial aumenta cada vez mais, sendo que 2/3 vivem na miséria e 1/3 retém a riqueza. Um homem, um ser racional, conseguiu provocar o desequilíbrio ecológico e social. Já não é mais o filho da terra, mas um estrangeiro, um explorador. Está cada vez mais ligado na acumulação de bens. Compra a terra, a água, o ar e até mesmo o céu, e não pensa no futuro de seus filhos. Ele perdeu a sua generosidade. No terceiro milênio, sem dúvida, a água, a energia solar e a biodiversidade serão a maior riqueza do país. E é bom lembrar que o Brasil possui 20% de água doce do planeta. O Grupo Cabra, Companhia da Lei de Brasília, comprometido com a defesa da vida do planeta, vem caminhando há 4 anos pelas trilhas de Brasília, pelo nosso Cerrado, denunciando o estado de degradação que se encontra na nossa natureza, nossos monumentos naturais. Infelizmente, pessoas sem nenhuma consciência ambiental vêm destruindo esses locais. A maioria dos proprietários não tem protegido essas áreas e só estão preocupados com a questão do lucro financeiro. Por outro lado, não há fiscalização. E o pior é a especulação imobiliária e as ocupações desordenadas da terra, tornando essas áreas vítimas de todo tipo de agressão e poluição. Os monumentos naturais são verdadeiras áreas de vida, de fauna e flora. Ali encontram-se alimentos e espaço para a reprodução dos animais e pássaros. Enfim, é o refúgio de vida do planeta e precisam urgentemente que sejam salvos. A colega deputada Lúcia de Carvalho, sensível a essa causa ecológica, aderiu à nossa luta e juntos criamos a Lei 889 dos Monumentos Naturais. Neste contexto, queremos manifestar a importância da Cachoeira do Colorado e a situação de depredação em que ela se encontra. Próximo ao condomínio Bela Vista e da fábrica de cimento e asfalto, a cachoeira está sendo ameaçada pelo lixo da fábrica e dos banhistas que ali frequentam. A mata de galeria está sendo destruída pelo desmatamento e pelo fogo. E o mais grave é que a sua nascente está sendo ameaçada. A nascente da cachoeira é uma das fontes de captação de água da HES que abastece a cidade de Sobradinho. Pedimos à Sematec, Secretaria do Meio Ambiente de Brasília, providências no sentido de salvar a nascente e a cachoeira. Como sabemos, existe um artigo na Constituição brasileira que protege as nascentes de nossos rios. Com a regulamentação da Lei dos Monumentos Naturais, pedimos ao governo do GDF uma política de ecoturismo e que abra uma linha de crédito junto ao Banco BRB para incentivar os proprietários a fazer seus projetos, visando o aproveitamento turístico dos monumentos naturais. Finalmente, pedimos ao governador,
Cristóvão, que a Cachoeira do Colorado, pela sua importância, pelo fato de se encontrar em área pública, se torne o primeiro monumento de Brasília. Enfim, com certeza, Brasília está dando seu primeiro passo concreto para entrar no terceiro milênio, que será regido pelos valores da ecologia e da ética. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Dr. Flávio Monteiro, eu gostaria de... A própria origem de todo o movimento que resultou na aprovação da Lei 889 de monumentos naturais. O Distrito Federal, como área do Cerrado, como parte do Cerrado, ele apresenta características muito especiais, que se refere principalmente à questão dos recursos hídricos e de suas fitofisionomias, com uma sensibilidade muito grande, principalmente em relação a solos e a vulnerabilidade a processos erosivos. Então, a partir daí, e já considerando essas características do Cerrado, em 92, o próprio IEMA, junto com pessoas das ONGs, das não governamentais, já começaram a identificar esses pontos e colocaram placas que pudessem, então, sinalizar a sensibilidade dessas áreas, o cuidado com essas áreas e a importância de preservá-las. E daí veio todo o movimento da sociedade civil que resultou, junto com a proposta apresentada no projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho, na criação dos monumentos naturais. É importante a gente resgatar digamos, essa categoria de unidade de conservação, porque eu diria que é a experiência singular que existe hoje em todo o Brasil, que ainda não foi regulamentado em outros estados. E o monumento natural, eu diria que ele traz para a dimensão humana, para a escala humana, a verdadeira contato, a relação do homem com a natureza. Quer dizer, é um momento assim, de resgate que você tem, seja em função de estar próximo ao rio, uma cachoeira, um lago, uma corredeira, escalando um morro, enfim. Ela te dá essa dimensão do resgate da relação homem-natureza. Eu acho que, porque quando se fala em unidade de conservação, principalmente para quem está acostumado com unidade de conservação a nível nacional, você pega um Parque Nacional do Jaú, 1 milhão e tanto, 2 milhões e tantos de hectares, quer dizer, são escalas que você não consegue nem dimensionar. E, no caso, os monumentos naturais estão dentro dessa categoria, que é de proteção integral. E no decreto que nós encaminhamos para o governador, eu acho que o principal é que nós possamos elaborar um plano de manejo para cada uma dessas unidades, e em cima desse plano a gente definir, como nós estamos propondo no decreto de regulamentação, 3 zonas básicas, que seria a zona de uso restrito, onde haveria o desenvolvimento de atividades ecológicas, de turismo, enfim, de exploração da própria área, com trilhas, etc. As zonas especiais, que seriam, do ponto de vista da preservação, destinadas à preservação de espécies ou ameaçadas ou endêmicas, enfim, de caráter aí sim mais restritivos, e as zonas especiais, onde estariam montadas a infraestrutura para receber os visitantes, os centros de visitantes, com sede, com área para lanchonete, enfim, para a infraestrutura básica para recebimento, triagem e identificação de todos os visitantes. Nós discutimos no segundo encontro, realizado em março agora deste ano, a situação dos parques ecológicos, que também é uma categoria de unidade de conservação que está sendo introduzida pelo Distrito Federal, que não existe devido à nossa dimensão no Distrito Federal. Nós temos características específicas. É interessante a gente observar que dos 12 parques ecológicos que existem no Distrito Federal, 9 foram criados no final de 94, no final do governo passado. Porque, de fato, é muito fácil, eu não diria o caso da deputada Lúcia Carvalho e de outros deputados, que realmente têm um compromisso com a questão ambiental,
né, que não usam a questão ambiental como mero panfleto de divulgação ou de discurso retórico, né, mas nós temos deputados que não têm o mínimo compromisso, né, e que, como deputado, é muito fácil criar um papel, um projeto, uma lei, uma coisa qualquer, é aprovado, e de quem é a responsabilidade? Quer dizer, criar um pacto, 8 pactos foram criados no final de 94. Coincidência? Não. Está claro, é cristalino, só não vê quem não quer. Né? Então, daí a importância que nós vemos de, ao se instituir, nós estamos com uma minuta de projeto de lei, justamente que procura condicionar, né, a criação desses pactos com a fonte orçamentária. Porque, do contrário, você vai ter ali 12 pactos, né, sendo que hoje o que primeiro começa a tomar um corpo, uma forma de pacto, é o pacto ajustado. Né? Os outros ainda estão, apesar de ser caros, apesar de todo o trabalho que vem sendo feito, né? E aí eu queria discordar um pouquinho do nosso amigo, porque dizer assim, não existe fiscalização, eu acho que é desconsiderar todo um trabalho que vem sendo desenvolvido hoje pela diretoria de fiscalização do IEMA, né? Uma diretoria que tem mudado a sua concepção de trabalho, ela tem desenvolvido um trabalho, né, muito mais na área preventiva e de discussão com a comunidade, de discussão com os setores degradadores, poluidores, né, e que de nada adianta a gente ficar correndo para apagar incêndio, se nós temos hoje, não que propositalmente, né, isso é um outro assunto, mas se nós temos hoje como principais poluidores do DF, empresas do governo, então de que adianta você estar apagando fogo aqui e o cara está com fogo atrás? Quer dizer, não adianta, nós temos que sair dessa visão emergencial, né? E temos que sair dessa visão de que apenas, não que não seja necessário, né? A primeira medida enérgica que o IEMA tomou em maio do ano passado, ou abril do ano passado, foi a interdição do frigorífico Fibral. Não sei se todos sabem, mas foi a primeira ação efetiva que vinha numa atitude totalmente negligente, que depois nós soubemos, quando foram abertas as contas do frigorífico, que ele estava inadimplente com a receita tributária também, e por isso fechou, não fechou, porque o meio ambiente, como foi dito, e como vários deputados ligaram para a minha sala, ligando, pressionando que nós estávamos provocando desemprego no Distrito Federal, ao embarcar o frigorífico, que estava contaminando o córrego Contagem e Covancas, né, para um Estado responsável pelo meio ambiente tem que ser superado, né? Nós simplesmente atribuímos ao Estado a responsabilidade de fazer, não, nós estamos fazendo, mas sozinhos o Estado não vai fazer. Um Estado que hoje vem sofrendo uma crise, ele não vai fazer e garantir a proteção do meio ambiente. É de fato um trabalho que, né, numa mesa como essa, a gente se sente mais do que representado e feliz, né, e contente, porque vê que está havendo de fato, né, não só no Parque Olhos d'Água, mas em outras unidades de conservação do Distrito Federal, uma articulação, né, de Riacho Fundo, Santuário de Vila Silvestre, em outras unidades, uma ação articulada entre o governo, com as suas limitações, que de fato é limitado, e a sociedade civil. Então, eu não queria agora entrar em mais detalhes com relação ao decreto, mas qualquer pergunta nós estamos aqui para discutir sobre a regulamentação. Obrigado. Obrigada. Será a presença da professora Vera Catalão, diretora da Divisão de Educação Ambiental e Cultural da Fundação Educacional. Próximo é o Rodrigo Gollenberg, nosso secretário de Turismo. Bom dia a todos os integrantes da mesa, desculpe do meu erro. Meu amigo, deputado Daniel Marques, membros aqui do CABRA, do SAPO, do FUNAPURA, Vera Catalão, representando aqui a Escola da Natureza, uma bela iniciativa da Fundação Educacional do Distrito Federal. Queria cumprimentar a deputada Lúcia Carvalho por essa iniciativa. Eu acho que o grande mérito dessa iniciativa é trazer o debate da questão ambiental para dentro da Câmara Legislativa. Infelizmente, grande parte da Câmara Legislativa ainda não está sensível às questões ambientais. Nós temos raras exceções. E é fundamental que esse debate passe a permear o dia a dia dos debates na Câmara Legislativa. Na elaboração do orçamento do Distrito Federal, eu tive a oportunidade de apresentar algumas emendas
no sentido de viabilizar os zoneamentos das áreas de proteção ambiental do São Bartolomeu, de Santo Antônio Descoberto, do Capulinga. Infelizmente, grande parte desses recursos foram cortados, porque não existe, por parte, de grande parte ainda da Câmara Legislativa, a sensibilidade da importância de se fazer um planejamento dessas ocupações, para que depois a gente não faça o que o Flávio Montiel colocou muito bem, fique correndo atrás do prejuízo, até porque os recursos gastos para sanar o mal são muito maiores do que se forem gastos para evitá-lo. Cada dia mais convencido que o tripé do desenvolvimento econômico do Distrito Federal tem que se dar em cima do turismo, da cultura e do meio ambiente. Nós todos sabemos a carência de recursos naturais, a dificuldade, a delicadeza dos nossos recursos naturais. Sabemos que nós não temos condições para atrairmos grandes indústrias do Distrito Federal. E certamente hoje, uma das atividades que mais crescem no mundo é o turismo. E dentro do turismo, a do ecoturismo, com alternativas de entretenimento e lazer para a população. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque o ecoturismo, ele busca um público determinado. Porque se nós massificarmos a visita a esses monumentos sem um trabalho prévio de criação de infraestrutura nesses locais e de educação ambiental, nós poderemos estar destruindo aquilo que nós queremos preservar. Daí a importância, então, porque por isso que a Secretaria de Turismo hoje, que anda tão ansiosa para colocar à frente alguns projetos, porque a gente adotou até a frase do ex-secretário de Meio Ambiente do Brasil, Rocha Novaes, de que o único bem não renovável na vida do homem é o tempo. Mas em relação à questão ao desenvolvimento do ecoturismo, nós estamos tomando um maior cuidado. A Secretaria de Turismo isoladamente, como não tem as ONGs isoladamente. Agora, certamente, todas essas entidades trabalhando de forma cooperada, se somando, nós temos condições de fazer muita coisa. 13, um fórum permanente do turismo no Distrito Federal. E a ideia de lançar a Câmara Legislativa é exatamente com o objetivo de sensibilizar os parlamentares para a importância do turismo como atividade econômica do Distrito Federal, com prioridade no discurso. Porque a gente sabe que a prioridade no discurso não leva a nada se a gente não tiver os meios eficazes para poder desenvolver uma política. Essa finalidade também que nós vamos debater com essas instituições financeiras neste seminário, para o qual todos já estão convocados. A legislação é uma coisa fundamental e essa Câmara Legislativa tem um papel fundamental. Eu tenho muito orgulho em ter sido o autor da Lei do Lixo, que tanta repercussão tem dado ultimamente. Só que a imprensa, de uma forma geral, ela tem se centrado num aspecto da Lei do Lixo, que é a que multa aquelas pessoas que sujam a cidade. Que, na verdade, eu considero talvez a menos importante. Porque o ideal é que a gente não pudesse, não precisasse multar ninguém. Porque a multa funciona como um lembrete doloroso para que a pessoa não suje a cidade. Mas um aspecto fundamental dessa lei é que grande parte dos valores das multas serão obrigatoriamente investidos em campanhas educativas para a população. Secretaria de Turismo, a nossa disposição é de trabalhar de forma articulada com os diversos órgãos e com a sociedade civil, porque acho que a gente tem um grande potencial. Isso que hoje para a gente é um problema, pode se transformar numa das grandes soluções para o Distrito Federal, porque ela é geradora de riqueza, ela é geradora de melhoria da qualidade de vida e pode permitir que as pessoas, os proprietários dessas terras, possam se viabilizar economicamente com a atividade, desde que essa atividade tenha sustentabilidade no tempo. Muito obrigado. A gente passar a palavra agora para o Dr. Maurício Mercadante, que está aqui representando o deputado federal Fernando Gabeira e faz parte da assessoria legislativa da Câmara Federal. Sim, eu quero, em nome do deputado, atenção na Câmara dos Deputados, um processo de lei dispondo sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E eu tenho tido a oportunidade de acompanhar o deputado Gabeira, que é atualmente o relator desse projeto,
nas discussões e nos debates que estão acontecendo. Bom, o fato é que o projeto de lei esse do Sistema Nacional ele tem realmente gerado uma grande discussão, um grande debate no país todo, não apenas em função do projeto, em função da própria realidade da conservação, mas o projeto tem, de certo modo, catalisado e estimulado esse debate. E o que a gente pode observar, em Minas Gerais, é que existe hoje, no país, no meio das pessoas que estão discutindo esse assunto, um confronto, digamos assim, entre basicamente dois modelos de unidade de conservação, duas concepções básicas sobre o que é a unidade de conservação, como criar, como gerir, como manejar. E eu diria que a gente está passando por um momento de crise, no que se refere às unidades de conservação, de crise e transição. Por que crise? Porque está ficando cada vez mais evidente, eu acho até as revisões aqui demonstram isso, que a forma tradicional de criar e gerir unidades de conservação não consegue oferecer solução para uma série de problemas que estão, na verdade, inviabilizando a implantação dessas áreas. Está sendo construído, em grande medida, em função da experiência concreta, da experiência prática, no campo, daquelas pessoas que estão trabalhando com unidades de conservação. Se a gente pudesse definir o que é o modelo tradicional numa única palavra, eu escolheria a palavra isolamento. É claro que isso aqui é uma caricatura, a situação real não é assim tão simples, mas em palavras simples, o modelo tradicional ele é criado e gerido de forma isolada. Isolada de quem? Isolada da sociedade, isolada dos poderes estaduais e municipais, isolada das organizações não governamentais, enfim, da sociedade organizada. Você termina colocando a população residente na área das unidades, no entorno das unidades, na posição de adversária da unidade de conservação, e não como parceira, não como participante do processo. Alijada do processo, ela não compreende o que significa aquela unidade de conservação, consequentemente também não valoriza aquela área. Tem um professor da USP, o professor Antônio Carlos Diegues, que tem trabalhado muito a questão das populações tradicionais, e ele tem um livro cujo título, acho que é um título perfeito, retrata numa única frase a situação dessas populações que vivem nas unidades de conservação. E o título do livro é O Nosso Lugar, a nossa casa, o nosso lar, virou parque. Para quem está trabalhando com unidade de conservação sabe o que significa, Virou parque, significa que eu morava aqui, isso aqui era meu lar, gerações, os meus filhos, os meus avós, meus pais, os meus filhos, poderiam continuar morando aqui e de repente aquilo não é mais o meu lugar e eu sou obrigado a sair daquela área. Então, da sociedade, participação da comunidade que vive no local e no entorno, da criação e, sobretudo, especialmente da gestão das unidades de conservação. E integração, quer dizer, integração quando se pensa e quando se concebe uma unidade de conservação, normalmente ela não está integrada às demais políticas de desenvolvimento previstas para aquele local ou para aquela região. E isso eu entendo que isso é uma coisa fundamental, porque as unidades de conservação elas devem ser um fator elas devem interferir nesse processo de planejamento das outras áreas. Elas devem ter o poder de introduzir ou contribuir para a introdução da dimensão ambiental. A ideia, o conceito de sustentabilidade é algo que as unidades de conservação podem e devem introduzir nesse processo de desenvolvimento. As unidades de conservação, você precisa marcar onde estão as unidades de conservação. É só olhar o mapa e identificar as áreas ocupadas e as áreas não ocupadas. O limite é nítido. Quer dizer, na verdade você não tem uma transição entre a unidade de conservação e o que acontece no entorno. O entorno é totalmente, de forma desordenadamente ocupado e você só acaba tendo sobrando, só restando aquelas ilhas de conservação. Propostas de modelos alternativos de unidade de conservação que estão acontecendo, que são exemplos. A primeira delas seria a reserva extrativista. Todo mundo conhece a história de Chico Mendes, a história do Seringueiro, e é uma categoria que não tinha sido prevista teoricamente em nenhum projeto, nenhum modelo, ou nenhum estudo sobre unidade de conservação, e que nasceu da própria demanda da sociedade.
E a reserva extrativista permitiu incorporar esse processo de conservação uma comunidade que em princípio estaria à margem, né, que seria a comunidade de seringueiros. Ela foi transformada eles foram transformados em parceiros desse processo de conservação. Outro exemplo são as RPPNs, né, que procuram valorizar, que está também trazendo para o processo a iniciativa privada, que estão também sendo transformadas em parceiros desse processo. Hoje a gente já tem 100 RPPNs criadas, parece que existe uma proposta de mais uma centena sendo encaminhada. E fazer uma colocação aqui específica então com relação à questão do monumento natural. Acho que o monumento natural do DF, no caso, é um outro exemplo desse processo de crise e transição com relação às unidades de conservação. Por quê? Porque a proposta de lei que foi aprovada aqui prevê a desapropriação ou obriga a desapropriação das terras por causa de criação de monumento natural. Esse é um modelo clássico, é um modelo tradicional, foi inclusive inspirado na proposta do Sistema Nacional. E no momento que foi apresentado, era a proposta perfeita, tecnicamente. Agora, a gente está observando, está sendo possível constatar que a tentativa de aplicar esse modelo na prática está enfrentando o problema da desapropriação. E, na minha opinião, parece que, evidentemente, a solução ideal não é, no caso, a solução possível não é desapropriar, mas exatamente trabalhar com os proprietários. De tal modo, proprietários privados, ou a criação de monumentos naturais dentro da iniciativa da criação do monumento natural foi extremamente feliz aqui em Brasília, inclusive para permitir a gente constatar esses problemas na implementação da unidade e pensar nas formas de aperfeiçoar a proposta. E eu tenho certeza. Gostaria de chamar o Dr. Quintanilha, representando a Superintendência do IBAMA-DF. Bom dia, inicialmente, bom dia, senhores deputados, parlamentares, bom dia, demais autoridades, acompanha a mesa e inicialmente eu gostaria de agradecer a esta casa, em especial ao gabinete da deputada Lúcia Carvalho, pela deferência do convite feito ao IBAMA por participar do evento. E de uma forma bastante rápida, eu gostaria de colocar alguns pontos que a gente considera importantes. O primeiro deles é a educação ambiental. Até alguns anos atrás, eu particularmente sentia isso. A educação ambiental sempre foi dada uma importância devido ao tema, mas muito lembrada e às vezes não somente lembrada em encontros, seminários, simpósios, congressos, etc. Na hora da prática a gente, puxa, como é que vai ser isso? Mas o que a só seria áreas públicas e privadas. Nesses últimos anos, com alegria a gente nota que vem surtindo um efeito de uma forma até acelerada. Eu não vou nem falar dessa geração que está aí de jovens que tem uma consciência que nós não tínhamos há alguns anos atrás. Mas até por experiência lá no próprio IBAMA, como tem aparecido empresários, iniciativa privada, querendo e não movido por aqueles interesses até pouco tempo atrás, do empresariado, de parte deles pelo menos, que de uma forma até inteligente exaltava algumas coisas que a sua empresa tinha feito no campo social, no campo ambiental, quando muitas delas é até obrigatoriedade legal. Criamos uma reserva na nossa propriedade, onde tem a sede da nossa empresa. Muitas vezes tem uma obrigação legal daquela reserva legal a ser criada. Uma reserva ecológica, na realidade, é uma área de preservação permanente. Nossa empresa dá alimentação para os funcionários, faz uma creche, etc. Qual é a obrigação legal? Não, eles têm vindo agora, movidos até por uma nova concepção. São vários exemplos, eu vou citar só apenas um exemplo. Tem um empreendimento muito grande, tem uma área enorme em Goiás, e foi o IBAMA inicialmente solicitar a autorização de desmatamento. Porque é um crime possível, viável, vamos lá fazer a vistoria técnica, etc. E chegar a uma conclusão que era inviável. Desmatamento para fins agropecuários. Inviável porque grande parte era reserva legal, grande parte é área de preservação permanente, e a pouca área não seria nem adequada, não seria nem viável economicamente, nem de interesse para eles. Mas, poxa, o que nós vamos fazer com essa imensidão de área ali? Aliás, diga-se de passagem, uma área exuberante de recursos naturais, com cursos hídricos, florestas exuberantes, potencial madeireiro grande. Segundo passo, o empresário foi
dentro de um plano de manejo, dentro do que é permitido, etc. Chegou-se à conclusão também, depois de estudo, junto ao irmão, que não seria interessante. Bom, o que eu vou fazer nessa área? Hoje, até por interesse dele, ele está estudando o que é viável, será submetido ao Poder Público do Estado de Goiás, na competência da questão do licenciamento ambiental, e o IBAMA nos concede possíveis autorizações de ganho herdado. O que ele quer fazer? Explorar ecoturismo, de uma forma absolutamente sustentada. A propriedade, que é um mundo de terra, será toda ela preservada, a ideia é essa, e apenas a sede parte ali em volta para a visitação pública, eventualmente temos interesse, poderia retirar seu proveito. Quer dizer, no espaço, isso tudo atribui a um nível de consciência. A educação ambiental, queira ou não queira, há 15 anos atrás, quando eu imaginava, ela é importante, ela foi colocada com toda a propriedade desse, naquele evento, naquele encontro. Mas como ela vai se processar? A formal junto às escolas, a informal junto à comunidade, no campo. Eu digo, mas isso é para muito longo prazo? Não, engano meu, ele veio hoje poder reverter isso. Esta consciência, então, graças a Deus, como foi colocado até na abertura da mesa. É muito comum, e principalmente ultimamente, a gente vem ouvindo falar em água, um fator principalmente do Distrito Federal em torno da questão vital, etc. A gente às vezes não se dá conta da gravidade e da urgência disso aí. Eu vou tomar por base o dia de trabalho do IBAMA. Para vocês terem uma ideia, das centenas e centenas de processos que nós temos lá, grande parte deles é movido por questão de água. Começa com uma denúncia. Alguém denunciando que alguém está poluindo, possuído. Tá, vamos fazer vistoria. Muitos casos não tem nem essa poluição, essa degradação ambiental, não está desmatando, não está desbarrancando, ele está tomando água. O conflito por uso de água toda a vida teve. Mas pelo menos o que a gente vem observando, principalmente nesses últimos 2 anos, 2, 3 anos aí, o que aumentou, o que se agravou, quer dizer, a questão de água, se a gente não abrir o olho hoje, vai ser, sem dúvida, não no futuro, mas daqui a pouco uma questão seríssima, a ponto de viabilizar até nosso estado aqui. Acho que é uma série de fiscalização, tem, muitas vezes nós temos o pessoal preparado como gostaríamos que estivesse. Não temos. Mas é uma luta, e o caminho que eu vejo é o regime de parceria onde eu gostaria de chegar. Para concluir, esta lei também ela tem uma sabedoria, ela cria, estipula que deverá ser elaborado o manejo para essa unidade de conservação. Isso vem, quem sabe, evitar o que outrora o próprio governo federal tem problema seríssimo com estações ecológicas, unidades de conservação, criada em uma hora oportuna, de uma forma bastante justificável, mas não tendo recursos, não tendo uma política de como nós vamos utilizar, a nível de pesquisa, de visitação, turismo, etc. Se nós não tivermos isso, fica aquilo criado no papel e de difícil contorno. Tudo é muito difícil, nada é fácil. Até essa lei para ser criada, teve que iniciar uma conscientização do movimento do Cabra, enfim, e da união de esforços da nossa deputada, e finalmente de um governo que acabou sancionando essa lei e está aí. Tudo começa assim para ver o controle. Então, para finalizar, eu destacaria 2 situações: sem orçamento ninguém faz nada, e parceria. Esse me parece um bom caminho. É difícil parceria. São instituições, muitas vezes, de diferenciados níveis de governo, de cultura, de competências diferenciadas, mas é por aí. Isso é difícil, como eu estava colocando. Mas esse é o melhor, eu acho que caminho mesmo. Mas agradeço generosamente a atenção dos senhores. Obrigado. Obrigada, doutor. Gostaria de registrar a presença do Dom Columba, que faz parte de uma congregação que há 8 meses é proprietária de Mumunhas. Gostaria de chamar o doutor Juarez para fazer sua exposição. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade e tentar concluir o mais rápido possível. Antes que esse bilhetinho chegue aqui, conclua. Bom, gostaria de agradecer a deputada Luiz Cabral pela oportunidade e da explanação
participação dos colegas da mesa roteira, eu acho que eles foram muito felizes nas colocações, mas eu vou tentar fazer um pouco o caminho mais externo dessa colocação. A importância de se preservar e tentar chegar até o momento. A ideia estima-se de 30 a 50 milhões de espécies tem no planeta, alguns autores chegam até 80 milhões. Tá? Nós só conhecemos